Fala, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo, trazendo sempre vídeos para o meu canal, normalmente sobre processo civil. Aliás, falando em canal, quem ainda não é inscrito por acaso, por favor, clica aqui em se inscrever e dá aquela curtida no vídeo. Tema da aula de hoje, vamos falar sobre impenhorabilidade de bens. Já temos outros vídeos no canal, por exemplo, sobre penhora, e vimos que a penhorabilidade dos bens é a regra geral do processo civil. Decorre lá daquele princípio que estudamos, princípio da responsabilidade patrimonial, ou seja, aquele princípio pelo qual todo o patrimônio do devedor, bens presentes e futuros, respondem pelas suas dívidas, pelas suas obrigações civis. É o que nós temos ali, por exemplo, no artigo 789 e 835 do CPC, tema aí já de outro vídeo sobre penhora e penhorabilidade de bens. Só que o próprio 789 menciona ali salvo exceções legais, salvo raras hipóteses nas quais o patrimônio do devedor não vai responder por suas obrigações. E essas raras exceções legais são as chamadas impenhorabilidades de bens, que vem, por exemplo, lá no artigo 832 do CPC. O objetivo das regras de impenhorabilidade é proteger o mínimo existencial, a sobrevivência digna do executado. A gente não pode perder isso em mente quando nós estudamos e pensamos sobre impenhorabilidade. Temos sempre que ter em mente que a responsabilidade patrimonial é a regra geral, artigo 789. A execução corre no interesse do credor, artigo 797. Princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Nós estamos aqui em execução, não em conhecimento. Então a regra geral é todos os bens do patrimônio do devedor satisfazerem sua obrigação. Regras de penhora têm que ser interpretadas como impenhorabilidade, têm que ser interpretadas como exceção. Exceção à regra geral da efetividade da tutela jurisdicional, da responsabilidade patrimonial e do maior interesse do credor na execução. Por que regra de exceção? Devendo ser interpretada normalmente, restritivamente. Porque busca, como eu disse, resguardar apenas o mínimo necessário à sobrevivência digna do executado. E não luxo, ostentação, manutenção de um médio padrão de vida ou alto padrão de vida. As obrigações têm que ser saudáveis. Uma vez quitadas as obrigações, aí o devedor pode acumular patrimônio, fazer riqueza, ostentar, ter luxo, etc. Apenas o mínimo necessário à subsistência digna é o que deve ser objeto de impenhorabilidade. Com base nesse norte, nós temos impenhorabilidade no CPC e impenhorabilidades em outras leis federais. Afinal, lembre mais uma vez que a lei federal pode legislar sobre direito processual, conforme artigo 22, inciso 1, lá da Constituição. Então, a União Federal faz privativamente leis federais podendo versar sobre direito processual. Então, a rigor, qualquer lei federal pode prever impenhorabilidade. A maior parte das impenhorabilidades no CPC vem no artigo 833, que vai ser o objeto do nosso vídeo de hoje. Mas em outros momentos o CPC, excepcionalmente em outros artigos, pode falar de impenhorabilidades como fala. Código Civil, por exemplo, pode mencionar impenhorabilidades como menciona. Nós temos uma famosa lei extravagante, a Lei 8.009 de 90, que fala da chamada impenhorabilidade do bem de residência, vulgarmente resumida como impenhorabilidade do bem de família. Então nós podemos ter impenhorabilidades em outras leis federais. Vamos concentrar o estudo aqui na impenhorabilidade do CPC, principalmente artigo 833 do Código de Processo Civil. A primeira grande observação é que o 833 começa dizendo que são impenhoráveis e traz lá uma lista de bens. Da mesma maneira que vimos em outro vídeo, artigo 835, uma lista de bens penhoráveis, só que lá num rol que a gente debateu se seria preferencial ou não. Aqui no 833 nós temos uma lista de bens também, só que agora de bens impenhoráveis. O Código Velho dizia assim, são absolutamente impenhoráveis. O Código Novo diz, são impenhoráveis. Por quê? Porque a maior parte das impenhorabilidades tem sido consideradas hoje em dia, e quando eu falo hoje em dia, é atual estágio de desenvolvimento do estudo do direito processual civil, à luz da Constituição de 88, à luz do CPC novo, de 2015. Então, o atual estágio do desenvolvimento doutrinário sobre o tema, a maior parte das impenhorabilidades não seria mais absoluta, mas sim relativa. Em outras palavras, a impenhorabilidade absoluta
de acordo com esse critério classificatório adotado por parte da doutrina, seria aquela impenhorabilidade que nunca poderia ser levantada, nunca poderia ser mitigada. Então, a impenhorabilidade absoluta, o bem nunca poderia ser penhorado. Já na impenhorabilidade relativa, o bem, a princípio, seria impenhorável, mas, preenchida alguma certa condição, pressuposto, excepcionalmente o bem poderia ser penhorado no todo ou em parte, sempre de forma excepcional, ou como última opção, ou uma penhora parcial de parte do bem, enfim. Mas fato é, hoje em dia, a maior parte das impenhorabilidades sendo consideradas como relativas. Outro ponto interessante é analisar a evolução da jurisprudência do STJ, e hoje em dia a gente pode dizer que os acórdãos mais recentes, acompanhando a lição da doutrina hoje em dia também majoritária, vem seguindo no sentido de as impenhorabilidades serem renunciáveis, sujeitas à preclusão e por isso disponíveis. Porque a rigor a impenhorabilidade, ainda que lide sobre a dignidade da pessoa humana, ela se refere à dignidade da pessoa humana do executado, do devedor. Normalmente em direitos patrimoniais, disponíveis, etc., sujeitos à autocomposição. Então, como regra geral, as impenhorabilidades buscam proteger o devedor. Normalmente matérias relacionadas ao interesse privado. E sendo matérias relacionadas ao interesse privado, normalmente uma matéria defensiva, então, com natureza de exceção, e sendo uma matéria defensiva relacionada ao interesse privado, com natureza de exceção, sujeita à preclusão, prazo preclusivo para alegação, sob pena de se considerar renunciada à impenhorabilidade. Em outras palavras, o executado tem que, na primeira petição seguinte, após a penhora de um bem impenhorável, alegar a impenhorabilidade sob pena de preclusão, sob pena de perda do direito de alegar a impenhorabilidade, em outras palavras, considerando até mesmo como renúncia à impenhorabilidade. A única exceção que o STJ ainda faz é a exceção da impenhorabilidade ao bem de família. Impenhorabilidade do bem de residência, imóvel residencial do executado, na Lei 8.009 de 90, o STJ ainda considera, devido ao conceito família e pensando às vezes em pessoas vulneráveis na família ou menores, etc., o STJ ainda considera uma matéria que ultrapassaria o mero interesse particular privado do executado e considera, entre aspas, uma matéria de ordem pública ou uma matéria com natureza de objeção, considerando que não teria prazo preclusivo para alegação e também que não haveria possibilidade de renúncia pelo mero decurso do prazo, apesar de que nós temos próprias exceções legais na Lei 8.009 de 90, no artigo 3º, alguns dos incisos falam de renúncia, sim, voluntária pelo executado devedor à impenhorabilidade do bem de residência. Então, a rigor, para mim e para a parte da doutrina, inclusive a impenhorabilidade do bem de residência é relativa, ou em outras palavras, ligado ao interesse privado com natureza de exceção, podendo ser voluntária e expressamente renunciada pelo executado, por exemplo, em um negócio jurídico processual ou em uma petição, e também sujeita à preclusão. Deveria ser alegada na primeira oportunidade sob pena de renúncia à impenhorabilidade, mas, como eu disse, esse ainda é um entendimento minoritário. Voltando então para o CPC, impenhorabilidade do artigo 833, nós temos ali um rol que começa com o inciso 1, falando assim: são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. O 833, inciso 1, ele tem uma redação assim desde o código anterior e fala basicamente de duas espécies de impenhorabilidades. Começa dizendo bens inalienáveis, ou seja, aqueles bens que não podem ser vendidos, normalmente por força de lei. Exemplo, bens públicos afetados. Bens públicos afetados, eles têm o que a gente chama de inalienabilidade, ou mais tecnicamente falando, alienabilidade condicionada a, por exemplo, autorização legal. Então, só poderiam ser vendidos com autorização de uma lei. A rigor, se não tem uma autorização legal para a venda de um bem público, não adianta penhorar. Por quê? Porque a gente não vai poder vender. A penhora seria um ato literalmente inútil, ineficaz, porque, apesar de penhorado, o bem público afetado não poderia ser vendido. Então não adianta penhorar um bem que não pode ser vendido, não pode ser expropriado. O inciso 1 continua falando bens declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Em outras palavras, bens que por ato voluntário se retire do rol, do bolo de bens penhoráveis do devedor, você retire a responsabilidade patrimonial em relação àquele bem.
basicamente através de um negócio jurídico que a gente pode considerar, inclusive, com natureza de negócio jurídico processual, porque retira a penhorabilidade de um bem, transformando ele em impenhorável. Nós podemos, excepcionalmente, e o CPC é cheio de alguns exemplos de negócios processuais, por exemplo, típicos, nos quais a gente consegue colocar voluntariamente, criar cláusulas de impenhorabilidade sobre um bem. Existe, por exemplo, um negócio jurídico unilateral, previsto até no Código Civil, no artigo 1848, que diz que no caso de testamento, exige, por exemplo, justa causa para estipulação de cláusulas de incomunicabilidade de bens, inalienabilidade e impenhorabilidade. Então, por exemplo, na transmissão de um bem através de um testamento, quem recebe o bem, causa morte, fruto de um testamento, pode receber o bem com cláusula de impenhorabilidade, instituída pelo testador, aquele que faleceu, desde que, à luz do Código Civil, exista uma justa causa, uma justa razão para aquela instituição de transmissão de um bem que não responda pelas dívidas de quem está recebendo o bem. Mas, havendo uma justa causa, o bem é impenhorável, fruto de um negócio jurídico unilateral do testador. Nós temos um outro negócio jurídico processual bilateral, por exemplo, que seria a comunhão de vontades ou acordo entre exequente e executado. Pensem, por exemplo, em um contrato celebrado antes do ajuizamento da demanda, e no contrato lá de direito material as partes estipulam, olha, sei lá, um veículo até o valor de 30 salários mínimos ou até o valor de 30 mil reais é impenhorável, seja do contratante 1 ou do contratante 2, quem quer que venha a ser réu. Então nós podemos estabelecer, tanto em negócios jurídicos anteriores ao processo, quanto mesmo no curso do procedimento judicial, impenhorabilidade, mas aí, de comum acordo entre as partes, exequente e executado, credor, devedor, contratante. Então é possível estabelecer impenhorabilidades aí no meu exemplo de forma bilateral. Inciso 2 fala que são impenhoráveis os bens imóveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência, salvo de elevado valor ou que ultrapasse as necessidades comuns de um médio padrão de vida. O que o inciso 2 do artigo 833 faz é criar impenhorabilidade sobre bens móveis, resumindo, que guarnecem a residência. Bens móveis, pertences, utilidades domésticas. Você pode ter sofá, televisão, geladeira, computador pessoal, impressora, enfim, estante, espelho. Nós podemos ter ali bens móveis que guarnecem a residência, cadeira, mesa, poltrona, enfim. Bens móveis que guarnecem a residência. A impenhorabilidade desses bens vinha, antes mesmo de prevista no CPC, vinha lá na Lei 8.009 de 90, que além de consagrar a impenhorabilidade do imóvel residencial, consagrava no seu artigo 1º, parágrafo único, artigo 2º, lá do 8.009 de 90, consagrava também a impenhorabilidade dos bens imóveis que guarnecem o imóvel. Então, 8.009 de 90, a rigor preserva o imóvel e os móveis, vejam, salvo de elevado valor ou que ultrapasse necessidades comuns de um médio padrão de vida. Então, bens, entre aspas, básicos. Básicos pensando em um Brasil que tem uma dimensão continental, uma desigualdade social e econômica enorme. Então, é muito comum achar esse mínimo que corresponda a uma média de uma família brasileira ou de uma residência de um executado, necessidade comum de um médio padrão de vida. São conceitos jurídicos indeterminados que traz o pró e o contra de ter que ser analisado no caso concreto pelo juiz. O conceito jurídico indeterminado ele é concretizado pelo magistrado em uma decisão adequadamente fundamentada pelo artigo 489, parágrafo 1º, inciso 2, e o juiz concretiza no caso concreto e justifica o porquê. Considera que o bem ultrapassa ou não um médio padrão de vida. Se ele considerar que ultrapassa, diz que cabe a penhora. Se o juiz considerar que não ultrapassa um médio padrão de vida, preserva a impenhorabilidade do bem. Então nós temos normalmente ali, como eu disse, TV, sofá, geladeira, mesas, cadeiras, cama, etc. e tal. Tem alguns casos que, às vezes, dependendo ou da quantidade, ou do modelo, ou da marca, o juiz vai achar se ultrapassa ou não o médio padrão de vida. Televisão por si só não é impenhorável, depende, da quantidade de TVs por cômodo, da marca, do modelo, das polegadas. Mesma coisa, por exemplo, ar-condicionado, às vezes a quantidade de aparelhos de ar-condicionado na casa, às vezes qual região do Brasil, a gente está falando de uma região muito quente, normalmente com uma média de temperatura muito baixa, enfim.
Normalmente, esteira elétrica, piano, têm sido considerados como não essenciais. Então, normalmente, esteira elétrica e piano, né, piano ainda que normalmente se relaciona a lazer, cultura, entretenimento, esteira elétrica, ainda que seja relacionada à saúde, é considerado como não correspondente a um médio padrão de vida. Não é que o bem não seja importante, é que o bem não corresponde a um médio padrão de vida. E não correspondendo, ele pode ser objeto de penhora. Inciso 3 fala de vestuários e pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Então, o inciso 3 não fala de móveis da casa, mas fala de outros utensílios, entre aspas, fala lá vestuários e pertences de uso pessoal, para incluir, por exemplo, as roupas, vestimentos, creme, material de banheiro, perfume, etc., escova de dente, shampoo, condicionador. Então, assim, pertences de uso pessoal, determinado um relógio, alguma coisa assim, que corresponda a um médio padrão de vida. Existem acessórios e acessórios, joias e joias, roupas e roupas, né? Então, dependendo do que corresponda a um médio padrão de vida, o que corresponder a um médio salvo de elevado valor é empenhorável. O que superar pode ser objeto de penhora. Então, depende, às vezes, do número da quantidade de, sei lá, de sapatos, de marca de sapato, né, o número de calçados que tenha, etc. Já me perguntaram lá, Bruno, terno do homem é empenhorável? Você pode pensar, várias vezes depende da quantidade de ternos, marca do terno. Se o sujeito utiliza para trabalhar, vai ser até mesmo empenhorável por um outro inciso. A marca da bolsa da mulher, do sapato, quantidade de cremes, perfume importado, enfim, relógio. Vai avaliar o que corresponde a um médio padrão de vida que não seja de elevado valor. Então você pode levar em conta, como eu falei, marca, quantidade, qualidade, essencialidade para outras questões. Mais uma vez, conceito jurídico indeterminado exige decisão substancialmente fundamentada para justificar por que considera empenhorável ou não. Inciso 4 fala da remuneração do devedor. Remuneração do devedor, utilizando várias palavras no inciso 4 ali do artigo 833, num rol exemplificativo. O CPC fala, olha, vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, aposentadoria, pensão, pecúlio, montipio, quantia recebida por profissional liberal. E num rol exemplificativo, utiliza lá várias terminologias que eu prefiro resumir como, entre aspas, remuneração do executado. Remuneração, lato sensu, querendo dizer quantia alimentar, dinheiro recebido, revertido para a subsistência. Qualquer dinheiro que seja revertido para a sobrevivência, lembre, empenhorabilidade busca o mínimo existencial, resguardar o mínimo existencial. Então, aquilo utilizado realmente para a subsistência, para a sobrevivência do devedor, aquela verba, a princípio, é empenhorável. Então, nós temos honorários advocatícios, tanto contratual quanto de sucumbência, pensando aqui no exemplo do direito, honorário do advogado. Nós podemos, às vezes, ter crédito, por exemplo, um crédito trabalhista, numa reclamação trabalhista de um dinheiro que o sujeito não ganhou, mas está cobrando judicialmente, é empenhorável. O STJ diz que até mesmo um dinheiro que alguém recebe de aluguel, você tem um bem, aluga, você, devedor, está como locador, recebe aquele aluguel do bem, e você vive do aluguel, diz o STJ, o aluguel recebido é a sua remuneração no caso concreto. Ela é verba alimentar, esse aluguel recebido pelo devedor, que ele utiliza para a subsistência, o aluguel é empenhorável. E veja que aluguel não está escrito ali no inciso 4, mas não precisava, porque, como eu disse, o inciso 4 traz um rol meramente exemplificativo de verbas empenhoráveis. Queridos, eu vou dar uma fracionada aqui no vídeo, para não ficar muito longo, e a gente continua com a parte 2 aí de empenhorabilidade do CPC logo adiante, tá? Continuem comigo, não saiam, voltamos já já. Obrigado pela audiência.